A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o irmão Alan. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui no monte onde eu subo para orar, buscar a face do Senhor, me afastar um pouco das coisas deste mundo, da carne, dos desejos da carne, a qual está aí embaixo, aí sobre a terra, né? Para nos atrair, para nos tirar o nosso foco, Mas eu tenho subido o monte, meus irmãos, porque é um lugar de intimidade que eu tenho com Deus. É um lugar a qual eu me separo e me afasto das coisas cotidianas, das coisas da terra. E eu fico ali no monte, no meio da natureza, olhando as paisagens. E Deus tem falado comigo, meus irmãos. A palavra que eu tenho para os meus irmãos nessa manhã de domingo, ela se encontra em Jonas, né? Jonas primeiro. Jonas foi um homem a qual Deus se agradava de Jonas, ao ponto de trazer uma palavra para Jonas, para que Jonas fosse pregar em Nínive. Estarei lendo primeiro para os irmãos ver. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarse e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, aleluia, fazendo-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. A palavra do Senhor, ela chega para Jonas de uma seguinte forma: Deus chama Jonas para ir pregoar a palavra do Senhor para a cidade chamada Nínive. Mas Jonas sai da presença de Deus, foge da presença do Senhor. Jonas foi levantado para pregar para aquela cidade, meus irmãos, a qual o pecado, a iniquidade, a malícia estava chegando até o trono do Senhor. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e seu amor, desperta a Jonas que Jonas fosse pregar para que aquele povo viesse a se arrepender. Aleluia. A importância do servo e da serva de Deus pregar o evangelho de Cristo. Quando Jesus nos chama a ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Em meu nome expulsará os demônios e curará os enfermos. Assim Deus também levanta Jonas para pregar o seu evangelho. Só que Jonas, ele não queria fazer a vontade de Deus, porque Jonas sabia que esse Deus que ele servia era misericordioso, bondoso, e que ia mudar, aleluia, a partir do momento que aquele pessoal se arrependesse. Mas era necessário que Jonas pregasse, meus irmãos. E ali Jonas sai da presença do Senhor, foge, aleluia, e vai para Tarse, aleluia. Ali Jonas entra num barco, meus irmãos, para fugir da presença do Senhor, do navio. Jonas entra no navio para sair da presença do Senhor. Quantas das vezes eu e você tem saído da presença do Senhor, fugido do chamado a qual Deus colocou na minha e na tua vida? E Jonas ali paga a sua passagem e entra no barco, aleluia, achando Jonas que Deus não estava vendo Jonas, porque esse Deus possível, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe até a hora o que eu estou pensando, aleluia. E ali Jonas entra naquele navio, aleluia, e Jonas vai até Jope. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali ele vai até Tarse e paga a sua passagem. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus manda um vento, meu irmão.
Deus manda um vento, uma tempestade, para parar aquele navio a qual Jonas estava. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Muitas das vezes a tempestade chega na minha e na tua vida, mas está na permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha se Deus não permitir. Aleluia. E ali Jonas, aleluia, tenta fugir da presença de Deus. E Deus manda um vento, meu irmão, tão forte, ao ponto de aquele navio começar a se quebrar. E ali os tripulantes, o marinheiro, começa a lançar fora as suas fazendas, os seus bens, para que viesse aliviar o peso daquele navio. E ali eles não sabiam porque tão coisa estava acontecendo com eles. Para você ver o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, porém você está na desobediência, não obedecer o chamado do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra chegou até mim, meus irmãos, porque eu tenho passado por situações e por coisa, e às vezes eu tenho perguntado ao Senhor. E ali, aquele homem estava ali jogando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas tinha que confessar da onde ele era, de que povo ele era. E Jonas fala que era hebreus. E aqueles homens temiam a um Deus vivo, todo-poderoso, que era dos hebreus. E Jonas fala para aqueles homens o que estava acontecendo. Porque Jonas estava saindo daquilo que Deus colocou na vida de Jonas. E ali aquela tempestade estava tão grande ao ponto de querer afundar aquele navio. E Jonas pede para os marinheiros, meus irmãos, lançar ele sobre o mar. Porque lançando Jonas sobre o mar, aquela tempestade ia cessar. Mas os marinheiros, os tripulantes, temeram fazer algo para Jonas, por causa do Deus vivo a qual Jonas servia. Mas ali aqueles homens começaram a orar, a fazer sacrifício holocausto para o Senhor, por causa daquele homem. E ali os homens lançam Jonas no mar. Aleluia. E aquela tempestade, meus irmãos, ela cessa. Jonas é lançado no mar. E Deus manda um peixe para engolir Jonas. E ali Jonas passa por aflição de alma, por angústia, porque Jonas passa pela morte, meus irmãos. Olha até que ponto Jonas chegou por não querer obedecer ao Senhor. Aquela tempestade ela cessa a partir do momento que Jonas é lançado no mar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Aleluia. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo no coração, aleluia, dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas, aleluia, louvado e exaltado. E as tuas ondas, tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, laçado estou diante dos teus olhos. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as águas se rolaram na minha cabeça.
Aleluia. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E os que observam as vaidades vã, deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. E o que voltei e pagarei do Senhor, vem a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, a ele vomitou Jonas na terra. Você vê que Jonas aqui nessa passagem, ele passa pela morte. Jonas orou a Deus. Jonas estava no profundo, no inferno. Mas o Senhor, ele ouviu a oração de Jonas, meus irmãos. Olha que Deus misericordioso. Deus manda que aquele peixe lançasse Jonas na terra seca. E Jonas chegou na cidade de Nínive. Mesmo ele achando que não ia fazer a vontade de Deus. Você vê que aquele peixe, ele obedece a Deus. Aquele peixe faz o que Deus manda. E muitas das vezes eu e você não tem feito a vontade do Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali Jonas começa a pregar em Nínive. Aleluia. E começou Jonas a entrar pela cidade ao caminho de um dia. Pregava, dizia, ainda 40 dias Nínive serás subvertida ou destruída. Aleluia. E ali o povo daquela cidade começaram a crer na palavra do Senhor, a qual o Jonas estava ali pregando, ao ponto daquele rei programar um decreto que aqueles homens e mulheres, os animais não podiam beber nem comer nada e se vestir de roupa de saco. E ali proclamaram um jejum esse de arrependimento sobre os pecados deles. E ali aquele povo começaram a mudar. E Jonas saiu da cidade, ficou um pouco distante para ver o que é que ia acontecer naquela cidade. Aleluia. E ali Deus faz nascer uma bomboeira, a qual dava sombra sobre Jonas, ao ponto de Deus também mandar uma largata, que ali come aquela pomboeira, e o sol queima a testa de Jonas, a cabeça de Jonas, ao ponto de Jonas se indignar, ao ponto de Jonas desejar a morte. Aleluia, louvado e exaltado santo seja o nome do Senhor. Muitas das vezes eu e você tem passado por luta, por aflição, por perseguição. A gente tem desejado a morte, desistir do caminho do Senhor e fazer a vontade de Deus. Mas enquanto aquela bomboeira estava dando sombra, estava trazendo paz para Jonas, estava bom. Você vê o homem se importando com a bomboeira, a qual ele numa noite nasceu e numa noite também morreu, a qual o homem não plantou e nem regou. Quem deu o crescimento foi Deus. Muitas das vezes eu e você não tem se importado com as almas que estão embaixo, a qual não conhece o verdadeiro evangelho, a importância de se arrepender dos seus pecados, a importância de nascer de novo da água e do Espírito, a importância de servir esse Deus justo, verdadeiro. E ali Deus vai falar algo para Jonas.
Porque Jonas estava indignado, desejando a morte, meus irmãos. Quantas pessoas começam a fazer na obra, por não acontecer aquilo que ele queria, desiste das coisas do Senhor. Essa palavra chegou até o meu coração, meus irmãos, porque eu comecei a obra fazendo tudo aquilo que o Senhor mandava, jejuando, se consagrando, indo atrás das almas. E depois as pessoas se levantaram contra mim. As mesmas pessoas que eu ajudava, as mesmas pessoas que eu me doava, deixava de estar com a minha esposa, com a minha família. Eu estava com a família de outras pessoas, ajudando em oração, financeiramente. Foi as mesmas pessoas que se levantaram contra mim. Mas Jonas sabia que esse Deus que ele servia, meus irmãos, era misericordioso, ao ponto de poupar aquele povo de Nínive. Era isso que ele tinha em sua mente, em seu coração. Aleluia. Aí Deus vai falar no versículo 10 do capítulo, aleluia, 3, 4, que digo, meus irmãos. E disse o Senhor: tiveste compaixão da bomboeira, na qual não trabalhaste, e nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu, e nenhuma noite pereceu. E não irei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Foi essa palavra que Deus deu a Jonas. Jonas se importou com a árvore que podia dar sombra. Quantos pastores, missionários, presbíteros têm se importado com as coisas deste mundo, com o lugar, com habitar, e deixado de se importar com as almas. É muito bom estar na minha casa no ar-condicionado, na sombra, comida de manhã, de tarde e de noite. Deus estava se importando com aquelas almas, porque se morresse daquela forma ia para o inferno, porque estava vivendo dissolutamente, de qualquer jeito, no pecado. E Jonas foi o homem a qual Deus se agradava de Jonas. E Deus designou Jonas para pregar que aquela cidade viesse se arrepender. O rei daquela cidade, meus irmãos, de Nínive, ele proclamou um decreto, ao ponto de fazer um decreto que todas as pessoas tinham que jejuar, não podia comer coisas alguma e se vestir de pano de saco, para que Deus viesse poupar aquela cidade. E Deus poupou aquela cidade, meus irmãos. Mas o que eu aprendo com isso é que eu e nem você pode sair da presença de Deus. Por mais que eu e você se esconda, por mais que eu e você tente sair da vontade do Senhor, o Senhor vai dar um jeito e vai colocar eu e você na posição, e nós vamos fazer a obra de Deus. Dali em diante, creio eu que Jonas aprendeu algo. Creio eu que Jonas ali aprendeu a amar o seu próximo, ter amor a Deus acima de todas as coisas, de toda força, de todo entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes a gente não está nem se amando, porque uma pessoa que se ama, ela ama seu próximo. E se verdadeiramente Jonas tivesse amor pelas almas, ele não tinha nem fugido da presença de Deus. Mas precisou Jonas passar pela morte, passar por toda aquela situação. E mesmo Jonas na desobediência, Deus ouviu a oração de Jonas. O que eu quero deixar para os irmãos, que eu sirva um Deus, e vocês também, que perdoa o teu pecado, que tem olhado,
e tem visto as tuas orações, a angústia, a tristeza que vocês têm passado, as perseguições. E esse Deus, Ele está contemplando cada pessoa sobre a terra. Não desista, continue fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Porque Deus vai te honrar, cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. E uma boa manhã de domingo. Amém.